Salve Maria! Vamos iniciar então o nosso programa recitando as 3 Ave-Marias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos nos aproximando das eleições municipais. Vamos eleger vereadores e prefeitos. E qual é a nossa responsabilidade? Votar bem. Votar em quem? É mais fácil dizer em quem não votar. O critério negativo é mais fácil que o positivo. Por quê? Porque o critério negativo inclui questões que não são de preferências partidárias legítimas, questões morais. E quando se trata de questões morais, a Igreja não só pode, como deve expressar a sua posição. É o que está escrito no Catecismo da Igreja Católica. Faz parte da missão da Igreja emitir juízo moral sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando o exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Vou repetir. Faz parte da missão da Igreja emitir juízo moral, também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando o exijam os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Isso está no Catecismo, citando a Constituição Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Portanto, quando não se trata de preferências ou gostos pessoais, mas de temas moralmente fundamentais como a legalização do aborto, o reconhecimento das uniões homossexuais, o ensino da ideologia de gênero nas escolas, a Igreja pode e deve posicionar-se. Em um estado sadio, que não é o nosso, infelizmente, nem sequer tais coisas seriam objeto de discussão. Quem, em sã consciência, ousaria negar que a vida humana é inviolável, que a família natural é alicerçada no matrimônio entre um só homem e uma só mulher, que entre os dois sexos há diferenças naturais que não dependem da sociedade ou da cultura? Mas, como vivemos em um estado louco, dizem que é laico, em que até o direito natural é questionado, a Igreja vê-se obrigada a intervir para lembrar que há valores não negociáveis em política. Por isso, convém usar o método PPP para a seleção dos candidatos. Primeiro o partido, depois o passado, por último, as propostas do candidato.
O partido é o primeiro elemento. Você tem que excluir todos aqueles que professam doutrinas, ideologias contrárias à sua moral e à sua fé. Há pessoas que dizem, erradamente, o que importa é o candidato, não se importe com o partido. Exatamente o contrário. O partido vem em primeiro lugar. Quando você se filia a um partido, você se compromete a aceitar a doutrina do partido. Você não é obrigado a se filiar, nem a se candidatar, mas uma vez que se você se filiou e se candidatou, você se compromete a aceitar o que diz os estatutos e os programas do partido, e também as suas resoluções. Ora, se o partido defende o comunismo, defende a estatização dos meios de produção, defende o confinamento de crianças em creches, defende a destruição da família pela equiparação das uniões homossexuais ao matrimônio, defende a legalização do consumo de drogas, defende de maneira ainda velada, mas defende a pedofilia. Se um partido defende isso, obviamente, você não pode votar, não é por questão de preferência, é por questão de coerência com as promessas do seu batismo. Você não é cristão? Você não respeita o 5º mandamento, não matarás? Então não pode votar em um partido abortista. Você não respeita o 6º mandamento, não pecar contra a castidade? Não pode votar em um partido que destrói a família, que incentiva o adultério, que exalta o homossexualismo. Você aceita o 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, que exige a pureza também das intenções e dos pensamentos? Você não pode aceitar um partido que pregue a liberdade de expressão da pornografia. Claro que não. Então, comece descartando os partidos que não são compatíveis com a sua fé católica e com a sua moral católica. Comece por aí. E este é o critério que vai descartar muitos e muitos candidatos. Qual é o primeiro dos partidos que nós não podemos votar se quisermos ser católicos? O primeiro partido, evidentemente, é o PT, o Partido dos Trabalhadores. Durante tantos e tantos anos, o PT causou a ruína da nossa nação, não só por corrupção, desvio de dinheiro, por questões de má administração, nem sequer isso eu estou falando. Eu estou falando que tudo aquilo que tem a ver com a destruição da família teve um dedo petista. Só não teve a legalização do divórcio, porque quando o divórcio foi legalizado, o PT ainda não tinha sido fundado como partido. Mas depois que o PT foi fundado, tudo que há de mal em relação à vida e à família tem participação ativa desse partido. Qualquer coisa. O aborto, em primeiríssimo lugar, mas também a legalização da esterilização, que veio a partir de um projeto petista, as uniões homossexuais que foram abraçadas com todo o ardor, primeiro pela deputada Marta Suplicy, depois pelo deputado Ricardo Jefferson, o aborto de anencéfalos, que foi apoiado pelo PT quando estava em discussão no Supremo Tribunal Federal, o aborto a pedido, como previa um projeto que foi encampado, mais do que isso, foi incentivado pelo PT na época Lula,
Lula, Dilma, todos eles sempre foram grandíssimos incentivadores do aborto e do homossexualismo. O Brasil tem a vergonha de ter sido a primeira nação do mundo a promover uma conferência em nível nacional dos direitos LGBT, ou seja, da promoção do homossexualismo como sendo uma opção legítima, não como um vício, não como um transtorno, um desvio, uma deformidade, mas algo que você tem direito de fazer por causa da sua própria vontade. É uma mancha que o Brasil carrega todos os anos em que ele foi governado pela sigla PT, nos anos Lula e Dilma. Muito triste porque eu me lembro quando o PT entrou no poder, como é que houve uma festa, uma alegria tão ingênua. Agora temos um presidente da República de origem popular, que vai acabar com os privilégios dos poderosos, que vai fazer um Brasil justo, blá, blá, blá. Ele é o novo Messias. E diziam isso, este é o partido da igreja. Que coisas absurdas, não é? Como é que pode ser partido da igreja um partido que prega o socialismo? E o socialismo foi condenado várias vezes pelo magistério da igreja, tanto o socialismo como o comunismo, por ser incompatível com a fé e a moral católicas. Não tem jeito. Você tem que escolher, ou você é petista ou você é católico. Se você quiser se tornar petista, primeiro rasgue a sua certidão de batismo para assinar a sua certidão de petismo. É uma questão de coerência. Não se pode servir a dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro, ou à fé católica ou ao PT, certo? Bem, mas além do PT, existem vários outros partidos que são semelhantes, iguais ou piores do que o PT. Falo do PT porque foi aquele que esteve por mais tempo no poder e causou mais estragos. Mas nós temos o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, cujo número é 21, tomem cuidado com ele. E nós tínhamos o 23, que era o PPS, sucessor do PCB, que agora mudou de nome. Agora ele se chama Cidadania. Bem, Cidadania é um novo nome para um partido que é comunista, tá? Então, 13, Partido dos Trabalhadores, PT, o 21, que é o PCB, e o 23, que é o Cidadania, sucessor do Partido Popular Socialista, que, por sua vez, sucessor do PCB, Partido Comunista Brasileiro, é o 23. Cuidado com Cidadania, é um partido comunista. Depois, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que é o número 65. Dizer que é comunista brasileiro ou comunista do Brasil, tanto faz. Dizem que um é do comunismo russo, o outro é do comunismo chinês. Comunismo por comunismo é tudo a mesma coisa. Para nós católicos, inaceitável. Partido da Causa Operária, PCO, número 29. É um partido que nós não podemos votar. Pelo mesmo motivo, é um partido comunista e comunista radical. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, é um partido que se denomina socialista. Nós não podemos votar nele.
foi fundado por um revolucionário comunista chamado Leonel Brizola e defende princípios contrários à fé e à moral cristãs. Nenhum católico pode votar no PDT, Partido Democrático Trabalhista. O PMN, infelizmente, Partido da Mobilização Nacional, que é o número 33, também nós não podemos votar. Também porque ele se declara socialista. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que foi uma divisão do PT, ele é um dos partidos que mais danos causou à nossa nação. Foi o PSOL, por exemplo, que ajuizou diante do Supremo Tribunal Federal a DPF 442, que pretende tornar legal o aborto até 3 meses, ou seja, 12 semanas de gestação, por simples solicitação da gestante. Tudo que há de ruim no PT, há no PSOL, só que o PSOL costuma ser mais explícito, mais claro. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, tomem muito cuidado com ele, tá? Para não votarem, ele é socialista. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, número 16. O Partido Verde, o PV número 43, que defende a ecologia, o meio ambiente, mas também o aborto. Defende os filhotes de baleia, mas não os filhotes de gente. E defende o homossexualismo também, tá? A Rede Sustentabilidade, número 18. Cuidado com a rede para você não cair na rede, tá bom? É um partido de tendência esquerdista e nós não devemos nos deixar enredar. Unidade Popular, UP, é um novo partido radical que tem uma legenda com o nome Pelo Socialismo, número 33, e é bom a gente ficar precavido para não votar neles. Portanto, quando vier alguém com um candidato, a primeira coisa que você vê, qual o seu número, hein? Aí você verifica qual o número inicial. É 13, PT? Tchau. É o 21, Partido Comunista Brasileiro? Tchau. É o 23, o Cidadania, antigo PPS? Tchau. É o 65, PCdoB? Tchau. É o PCO, Partido da Causa Operária? 29? Tchau. É o 12, PDT, Partido Democrático Trabalhista? Tchau. É o PMN, Partido da Mobilização Nacional? O 33? Tchau. É o Partido Pátria Livre, PPL 54? Tchau. É o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, número 50? Tchau. É o Partido Socialista Brasileiro, PSB, número 40? Tchau. É o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, número 16? Tchau. É o Partido Verde, o 43? Tchau. É a Rede Sustentabilidade, número 18? Tchau. É a Unidade Popular, UP, número 33? Tchau. Primeira coisa, quando apresentarem o candidato, veja os 2 primeiros números, plim, plom, porque eles vão dar um critério negativo. Esse aqui não. E não adianta depois falar. Ah, eu sou de tal partido, mas eu sou cristão. Amigo, desculpe, mas você não pode ser cristão e ser daquele partido. Não, eu entrei naquele partido para convertê-lo. Não. Você entrou naquele partido porque você se perverteu.
porque você teve a incoerência de assinar uma adesão a uma instituição que é anticristã, que é contrária à sua fé e à sua moral. Você se perverteu e não vai converter os outros, porque você está pervertido. Então, o primeiro P é o P do partido, tá? Isso aqui é o importante. Depois que o seu candidato já passou pelo primeiro P, que é o P do partido, agora vem o segundo P, que é o P do passado. Vamos imaginar que o seu partido, o seu candidato, não pertença a nenhum desses partidos comunistas, socialistas, abortistas, apoiadores da ideologia de gênero, dos casamentos de homossexuais, de todas essas, do consumo e da liberação das drogas, da pornografia, todas essas coisas, ou então da falta de liberdade dos pais de educar os filhos, tá? Vamos supor que o seu candidato não pertença a esses partidos incompatíveis com a sua fé. Então, o que você deve fazer? Agora você vê o passado dele. Ele pertence a um partido neutro, digamos assim. Um partido em tese votável. Agora você pesquisa. Esse seu candidato a prefeito, a vereador, como é que é o passado dele? Hoje, com a internet, é fácil. Você verifica o perfil dele no Instagram, no Facebook, no seu site, no blog. Verifica o que ele já postou lá e o que foi que ele defendeu no passado. Verifica se ele já defendeu direitos sexuais e reprodutivos, isso quer dizer aborto. Verifica se ele se posicionou a favor da ideologia de gênero. Verifica se ele defendeu a discriminação, como se diz, se ele lutou contra a discriminação aos homossexuais. Cuidado, discriminação aos homossexuais significa, na linguagem política, apoio ao homossexualismo. Porque a maior ajuda que você pode dar a um bêbado não é oferecer álcool para ele, é oferecer um tratamento, libertar-se do alcoolismo. A ajuda que você pode oferecer a um homossexual não é prestigiar o vício dele, é dar-lhe a conversão, não é fazer passeatas de orgulho gay, é dar a ele a verdade. Você está em pecado e venha se converter. Então, se um candidato seu defende o homossexualismo como algo, uma opção livre, que qualquer um pode tomar e ninguém tem o direito de dizer que é contra, esse candidato, mesmo que pertença a um partido neutro, que não esteja ligado a essas siglas que eu já falei, você não pode votar nele. Verifique o passado dele, verifique o que ele falou sobre o homeschooling, sobre a educação, o ensino domiciliar feito pelos pais em casa diretamente com os filhos. Verifique o que ele falou sobre a família. O que ele acha que é a família? É a união entre um só homem e uma só mulher? Ou ele acha que há outros modelos de família? Quais são? Que é isso? Verifique o que ele fala sobre a vida. Ele defende a vida, mas isso aí qualquer um defende, até as feministas. Como é que é essa defesa da vida? Ele é contra o aborto? Sou contra, mas com exceções. Verifique se ele tem exceções. Verifique. Verifique se ele é a favor do aborto quando a gravidez resulta de estupro. Ou quando o aborto é um meio para salvar a vida da gestante. Verifique se nesse caso ele acha que é razoável. Quando a criança é anencéfala ou portadora de alguma como se diz, má formação, você pode examinar o passado do candidato, né, que é o segundo P, e que vale muito. Como foi que ele votou em determinado projeto da sua Câmara Municipal,
como foi que ele se pronunciou quando estava em votação aquele projeto, quando estava um Plano Nacional de Educação que falava sobre a ideologia de gênero. Verifique se ele alguma vez quis promover uma distribuição maciça de anticoncepcionais para prevenir a gravidez na adolescência, né? Na verdade, ele não quer prevenir. Ele quer estimular a promiscuidade entre os adolescentes, porque se ele quisesse prevenir, ele faria um programa de castidade, não de distribuição de anticoncepcionais. Verifique o que o seu candidato fez. Verifique o passado dele. Primeiro, portanto, é o partido. Depois, o passado. Por último, bem por último, aí são as propostas ou as promessas. Porque de noite todos os gatos são pardos, não é? E os candidatos, na hora da eleição, costumam se amoldar às preferências dos eleitores. Se percebe que o eleitorado é conservador, que é pró-vida, que é pró-família, nessa hora os deputados mais radicais se apresentam como conservadores, como pró-vida, como pró-família. Então tomemos muito cuidado nessa hora, porque as promessas são as últimas coisas. Há pessoas que ingenuamente dizem, não se preocupa com o partido, não se preocupe com o passado, preocupe só se ele registrou em cartório uma promessa, um compromisso de que ele vai defender a vida e a família desde agora. Esse compromisso que ele vai fazer em cartório não vale nada em relação ao compromisso que ele já assumiu com o partido abortista. O compromisso em cartório ou fora do cartório de fazer uma coisa boa só vale alguma coisa se antes ele já se filiou a um partido que não é anticristão e se o passado dele é condizente. Só aí você pode ver as promessas, se as promessas são boas. E se as promessas forem ruins, padre? Aí tome muito cuidado. Se nem sequer ele tem pudor para explicitar as promessas más, esse aí você não pode votar mesmo, né? Se, por exemplo, o seu candidato, o candidato que está querendo se eleger no seu município, ele faz propaganda da distribuição de um microabortivo chamado DIU para as mulheres, dizendo que esse dispositivo é maravilhoso. Pois é, só que esse dispositivo ele causa aborto. A usuária de DIU pode estar abortando a cada mês, mesmo sem saber, né? Porque ele bloqueia a nidação, a implantação da criança concebida no útero. Se o seu candidato quer promover isso, né, e se fala isso sem o mínimo pudor, então você já sabe que não pode votar nele, mesmo que o partido seja bom, mesmo que o seu passado não tenha nada que desabone. Não pode. Se o seu candidato está querendo promover um sistema de promoção da diversidade sexual, o que é isso? Diversidade sexual. Para quem não sabe, diversidade sexual é promoção do homossexualismo, é promoção do travestismo, é a promoção das cirurgias de redesignação sexual e, no futuro, não muito distante, a promoção da pedofilia, por que não? E do incesto. Então, muito cuidado com aqueles candidatos que promovem a diversidade sexual, a livre orientação sexual. Muito cuidado. Se um candidato já colocar isso nas suas propostas ou nas suas promessas, tchau. Mas, padre, esse candidato tem um programa econômico maravilhoso. Ele tem um plano de governo como eu nunca vi os outros fazerem. Pois é, mas se ele está solapando as bases da família, você não pode votar nele. Então, o critério negativo, ele é muito importante, ele vem antes do positivo. Primeiro, vocês descartem quem você não pode votar.
Primeiro P é o partido, o segundo P é o passado, o terceiro P são as propostas e as promessas, que são os menos importantes, tá? Você analisa em último lugar, mas analisa. Aí, se você já fez seguindo esta ordem correta, primeiro o partido, depois o passado, por último as propostas. Aí, se você percebe que ainda tem muitos candidatos votáveis, aí a escolha é sua. Você pede a inspiração de Deus, né, para votar naquele candidato que seja mais apto para realizar a vontade dele no parlamento, na Câmara Municipal ou na Prefeitura. De preferência, vote em um católico. Por quê? Porque o católico, ele, por pertencer à igreja verdadeira, a igreja que Cristo chamou de minha igreja, a igreja fundada sob Pedro, o católico tem chance de obter a plenitude dos meios de salvação. Um protestante, por mais bem intencionado que esteja, como ele não está na igreja verdadeira, ele pode ter apenas pedaços, partes dos meios de salvação. Mas, coitado, ele não tem os sacramentos que nós temos, com exceção do batismo. Ele não tem a Bíblia completa, com todos os livros. E os livros que ele tem, ele não sabe interpretar corretamente, porque não tem o magistério da igreja para interpretar fielmente e expor com fidelidade para nós. Não tem. Ele não tem a devoção à Nossa Senhora, ele não tem a confissão e a absolvição sacramental, ele não tem o santo sacrifício da missa. Então, um protestante, embora seja seu grande amigo, possa ser até seu aliado, mas ele espiritualmente tem poucas armas para lutar. Faltam os meios de salvação de que nós católicos dispomos, porque estamos na igreja fundada por Jesus Cristo. É muito bom lembrar que quando no Concílio Vaticano II a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja disse que a única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica Apostólica Romana, embora em outras igrejas e comunidades eclesiais possam ser encontrados elementos eclesiais, esse trecho causou muito reboliço e muita gente disse: agora a igreja mudou de doutrina. A igreja de Cristo não é mais a católica. Ela subsiste na igreja católica, mas ela pode subsistir também fora dela. Graças a Deus, no ano 2000, por obra do Papa São João Paulo II, tendo como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé o cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, esse equívoco foi esclarecido. A única Igreja de Cristo subsiste apenas na Igreja Católica e Apostólica Romana. Ela não subsiste em outras igrejas e comunidades eclesiais. As outras igrejas e comunidades eclesiais podem ter elementos, né, que estão em plenitude na Igreja Católica, mas eles não são a Igreja de Cristo. Portanto, votar em um católico não significa votar em alguém que está em estado de graça, mas significa votar em alguém que tem a possibilidade de estar em estado de graça por causa do acesso aos sacramentos. Então, em igualdade de condições, prefiro um católico. Em igualdade de condições, evidentemente, não é? Se o católico for péssimo, né, e o outro, que não é católico, for, digamos, íntegro moralmente, mas, em igualdade de condições,
Prefira um católico, certo? É o que a gente precisa fazer. O nosso presidente Jair Bolsonaro, ele com toda a sua boa intenção, o seu desejo de governar bem o Brasil, ele tem uma grande deficiência. Por ele não ter preservado a indissolubilidade do matrimônio, evidentemente, ele não pode receber o sacramento da Eucaristia, da comunhão eucarística. Falta nele a disposição para a graça divina. E sem a graça, como é difícil, para não dizer impossível, não é? Você se preservar no meio de tanta corrupção. Por isso, muito cuidado. Se você quiser se candidatar, você tem que se preservar dessa corrupção através da oração, dos sacramentos, de maneira intensa. Porque como a política é um meio em que você se corrompe com muita facilidade, se todos nós temos o dever de ser santos, o político tem que fazer um propósito especial de santidade e de vigilância para não se corromper. Bem, primeiro o partido, depois o passado, por último, as propostas do candidato. Lembrando que esta eliminação, este critério eliminatório, é um critério moral. Antigamente, os partidos maus impuseram ao nosso país a primeira das pragas morais contra as quais a Igreja sempre resistiu, que foi o divórcio, em 77. Coisa tão triste para a nossa pátria. O Brasil era um país em que o matrimônio era indissolúvel, em que você se casava para sempre e o Estado não reconhecia a dissolução da sociedade conjugal com direito a novas núpcias. Não existia isso. Que coisa maravilhosa, não é? Uma conquista do cristianismo para a humanidade. Em 77, essa conquista foi destruída pelo presidente Geisel, protestante, que diminuiu o quórum para a aprovação de uma emenda que iria introduzir o divórcio na Constituição, e pelo senador Nelson Carneiro, de triste memória, que introduziu o divórcio em nosso país. Depois, a Constituição de 88 continuou com a ideologia divorcista, infelizmente. E ainda a equiparação da união estável entre um homem e uma mulher a uma família. Depois, por obra do Supremo Tribunal Federal, houve até mesmo a criação da família entre dois homens ou entre duas mulheres. Primeiro era uma união estável, depois com direito à conversão em casamento, né? Bem, mas os partidos de índole socialista, eles sempre foram os grandes nossos inimigos, os inimigos da nossa fé e da nossa moral. Sempre foram. E nós temos que tomar um cuidado especial com eles, tá? Hoje temos que defender a vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. A família, composta por um só homem e uma só mulher, unidos em matrimônio perpétuo e indissolúvel, com abertura à procriação. Devemos defender o direito dos pais de educarem os seus filhos, de não serem obrigados a entregar os seus filhos ao Estado, nem a confinar suas crianças em creches. Devemos defender o direito da mulher, de ser mãe, de ser dona de casa, de querer ficar com seus filhos, de querer se dedicar ao papel exclusivo dela, de ser a rainha do lar. Devemos defender esse direito.
de que ela não seja obrigada a sair de casa deixando lá um buraco, uma lacuna, para ficar disputando vagas no mercado de trabalho. Ela não tem essa obrigação. A obrigação de sustentar a família é do pai, não é da mãe. Devemos defender a inocência das crianças, que não devem ser corrompidas nas escolas, que devem ter o direito a ter os olhos angelicais. Sim, devemos defender a pureza dos jovens, que não devem ser contaminados com a distribuição gratuita de preservativos, como se eles não pudessem ser castos, como se eles fossem animais que fossem escravos dos seus instintos e que só não procriariam usando o meio anticoncepcional, mas não poderiam ser capazes de praticar o autodomínio, a castidade. Não! Temos que lutar, temos que exigir que a nova geração seja uma geração que preze a família, a vida, a educação religiosa, a liberdade de nós expressarmos o nome de Jesus, de termos símbolos religiosos nas nossas igrejas, de fazermos procissões, de não sermos obrigados à vacinação compulsória, feita com células, a partir de células de bebês abortados, de procedência duvidosa e de eficácia também duvidosa. Não devemos querer que o Brasil seja obrigado a fazer, obrigue o país, os pais a fazerem isso nos seus filhos. Não pode. Vacinação compulsória pode ser um perigo, porque nós não sabemos o que pode acontecer, especialmente contra uma doença como a causada pelo coronavírus, que tem solução, cura fácil sim, se for tratada precocemente, com remédios já bem conhecidos. Não sou médico, mas a eficácia desses tratamentos é mais do que comprovada, né? Como a hidroxicloroquina, a azitromicina e o zinco. Tá? Bem, isso tudo... temos também que falar, que não aceitar os partidos que querem nos obrigar a liberar as drogas ou a descriminalização progressiva do consumo de drogas. Cuidado com isso. Então, tudo isso nós temos que colocar em primeiro lugar. Não pensemos em votar num candidato que é muito competente, que sabe administrar, que tem uma habilidade política que os outros não têm, mas que não cuida das questões básicas. E o futuro da humanidade passa pela família. E agora, se o seu candidato não dá valor à família, se agora ele fala do empoderamento da mulher, se ele fala de direitos sexuais e reprodutivos, se ele fala de desigualdade de gênero, se ele fala de educação sexual para evitar gravidez na adolescência, cuidado com isso. O que é educação sexual? Se ele falasse educação para a castidade, eu entenderia. Educação sexual, às vezes, nada mais é do que pornografia institucionalizada. Prostituição ensinada nas escolas. Se isso é educação sexual, eu não quero. Muito cuidado com isso, né? Com essas bandeiras aí. Mas se alguém que tem a coragem de falar, eu defendo a família natural, melhor natural do que tradicional, porque a tradição é menos do que a natureza, né? Eu defendo a família natural, eu defendo a vida sem exceções, desde a concepção até a sua morte natural. Eu repudio todo aborto diretamente provocado, inclusive aquele provocado por razões terapêuticas como meio de salvar a vida da gestante, inclusive aquele
aborto provocado em gravidez resultante de estupro, inclusive aquele aborto em que a criança é seriamente mal formada. Se um candidato é capaz de falar isso, se um candidato é capaz de dizer que é contra o aborto que é atualmente praticado pelas normas técnicas do Ministério da Saúde, normas ilegais, inconstitucionais, mas que estão sendo colocadas em vigor, então, se um candidato está assim, depois de ter passado no teste do partido e do passado, você pode até pensar nas promessas dele, tá? Porque ter coragem de falar dando testemunho de Cristo diante dos homens, é algo que já nos dá um sinal positivo. Há muitos cristãos que na hora de dar testemunhos, dizem: eu não conheço este homem. Como dizia São Pedro antes de se tornar convertido, não é? Nós, então, nessa época, tomemos muito cuidado, porque, conforme o antigo ditado, o castigo de quem não gosta de política é ser governado pelos que gostam dela. Se hoje você não quer ouvir falar em quem você vai votar, você vai ser governado por quem você não sabe, porque você votou mal. E o seu país pode descambar para uma nação abortista, porque você não tomou cuidado na hora de votar. Tome muito cuidado com isso. O voto é uma responsabilidade. E votar mal pode ser um pecado. Não entregue arma para alguém que pode cometer homicídio. A arma é o seu voto. Se você vai dar o seu voto a um candidato que tem simpatia pelo aborto, se ele legalizar o aborto, você vai legalizar com a sua arma, que é o voto. Não dê isso para ele. A vida, a família, a liberdade dos pais de educar os filhos são valores inegociáveis. Não dá para a gente negociar. Toda vez que alguém quis negociar isso, tivemos péssimos resultados. Não podemos negociar. Então, gente, tomemos muito cuidado. Se você acha, padre, eu queria que você dissesse de novo esses números aqui. Eu posso até dizer, mas eu vou deixar publicado para vocês não ficarem apavorados, tá? Os números são 13, 21, 23, 65, 29, 12, 33, 54, 50, 40, 16, 43, 18 e 33. Tá? Alguns partidos eu tive que acrescentar em relação à lista que eu fazia anos antes. Como são muitos os partidos, né? Esses aqui eu tenho garantia de que a gente não pode votar neles. Os outros, aí eu espero que eu não esteja faltando com nenhum deles na lista. Espero, né, que a minha lista esteja completa. Não que os outros sejam maravilhosos, não. Estou dizendo apenas que os outros, no mínimo, são neutros. Eles não falam nada contra a fé cristã que nos obriga a não votar nos candidatos deles, certo? E isso vale a pena a gente levar a sério nessas eleições, tá bom? Primeiro, portanto, o partido, depois o passado, por último, as propostas e, em igualdade de condições, votar em um católico. Um católico que esteja disposto a viver a sua fé. Um católico do qual você possa cobrar coerência com a sua vocação batismal, tá? Ufa! Vocês sabem como é bonito a gente ter alguém coerente na política, né? Vejam, por exemplo, a deputada Cristo Nieto, que é do mesmo partido do presidente da República, o PSL. Só que ela, além de católica, ela leva a sério a sua fé. Grávida, está para dar à luz, defende a Cristo
sem nenhum tipo de vergonha, de pudor, né? Defende a verdade sem se envergonhar dela. Por causa disso, ela é perseguida pelas feministas, o que é para ela um título de glória, mas ela é uma mulher de oração. É uma mulher que procura conservar a graça e ser fiel àquilo que ela aprendeu. Isso é uma coisa muito rara, muito rara. Precisamos de mais gente assim. Precisamos. Mas saiba, se você tiver vocação para a política, você vai ter que tomar um cuidado muito grande para não se corromper. Porque este meio está tão cheio de propostas indecentes por todos os lados, de maneiras fáceis de ganhar dinheiro, de alianças espúrias e pecaminosas, que sempre feitas com boa intenção e porque todo mundo faz, se você não fizer, outro vai fazer, cheios de argumentos para você cair, né? Que você, para ser um bom político, você tem que fazer quase que um exorcismo, né? Nossa Senhora. Mas são os políticos que nos governam. E temos, em vez de fugir da política, rezar pelos políticos, selecioná-los bem e cobrar bem deles, tá? O futuro da nossa pátria passa por bons políticos que hoje nós ainda não temos, mas precisamos ter. Vai depender de nós, certo? Muito bem, gente. A lista dos partidos e dos números eu vou deixar publicada, não se preocupe. Você copie e passe para os outros também. Pelo menos para você ter o critério negativo, que já é uma grande coisa. Vamos terminar então dando a bênção final, tudo bem? E um bom voto para todos vocês. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Guilhom de Montfort, de Santa Geneviève Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Glorioso São José, rogai por nós.